Olá, seja bem-vindo ao Panorama. As definições tradicionais de inteligência focam na capacidade de se compreender ideias complexas, pensar de forma abstrata e de se adaptar ao ambiente. Mas será que isso é suficiente para que a pessoa seja feliz, não só no campo profissional, mas também na vida pessoal? Desde o início do século XX, vários pesquisadores vêm descrevendo outros tipos de inteligência, relacionados ao autoconhecimento, à capacidade de compreender os outros e de se relacionar. Na década de 90, o termo inteligência emocional tornou-se bastante conhecido. O assunto tornou-se tema de livros e pesquisas acadêmicas e começou a ser debatido nas corporações. No panorama de hoje, vamos saber o que é exatamente essa inteligência emocional. Qual a interferência dos sentimentos na vida prática de cada um? Qual a importância do controle emocional, da empatia e da solidariedade? E como os fatores não intelectuais podem interferir no comportamento e na percepção de mundo de uma pessoa? Para debater esse assunto, estão aqui com a gente Mário Quirino, especialista em programação neurolinguística, que é baseada na ideia de que a mente, o corpo e a linguagem interagem para produzir comportamentos com objetivos sociais e profissionais. Ele também é diretor do Instituto Você de Belo Horizonte. E Henrique Mascarenhas, administrador de empresas e professor da GS Educacional, na área de inteligência emocional. Sejam todos bem-vindos! A inteligência emocional tem a proposta de ampliar o conceito do que é aceito tradicionalmente como inteligência, incluindo aspectos relacionados ao mundo das emoções e sentimentos. Na década de 90, o psicólogo norte-americano Daniel Goleman popularizou o termo ao lançar o livro Inteligência Emocional, que rapidamente entrou para a lista dos mais vendidos no mundo. Ele defendeu a tese de que, no ambiente de trabalho, o talento para cativar colegas e motivar equipes é tão ou mais importante que habilidades cognitivas como memória ou habilidade para a resolução de problemas. Vamos ver um pouco das ideias defendidas no livro? Segundo Daniel Goleman, a inteligência emocional pode ser categorizada em 5 habilidades. Autoconhecimento emocional, que possibilita reconhecer as próprias emoções e sentimentos quando eles ocorrem. Controle emocional, a capacidade de lidar com os próprios sentimentos, adequando-os a cada situação vivida. Automotivação, dirigir as emoções a serviço de um objetivo específico ou realização pessoal. Reconhecimento de emoções em outras pessoas, reconhecer as emoções no outro e ter empatia. Habilidade em relacionamentos interpessoais, interagir com outros indivíduos utilizando competências sociais. Nós vimos aí algumas características dessa chamada inteligência emocional. Mas na prática, para a pessoa mais comum, como que a gente pode definir esse conceito? Eu penso que é da seguinte forma: conhece-te a ti mesmo e eu te direi quem és. A busca pelo autoconhecimento. E esse autoconhecimento também significa conhecer ao próximo, conhecer aos outros. Quando você está bem com você mesmo, isso é a essência da inteligência emocional. Estar bem consigo mesmo. Estar bem consigo mesmo, você também vai estar bem com as pessoas ao seu redor. Os seres humanos são seres essencialmente emocionais. E tem o lado racional também, mas nós somos muito emocionais. Qualquer coisa afeta o nosso emocional. Esse relacionamento emocional que nós temos com nós mesmos e com o próximo, isso faz as relações das pessoas no dia a dia. Então isso vai afetar a sua vida no trabalho, com a sua família, no trânsito, em qualquer situação, até com você mesmo. Então, estar bem consigo mesmo, reconhecer as suas emoções, trabalhar as suas emoções, reconhecer o próximo, reconhecer as emoções do próximo. Isso é o início para você começar a desenvolver o que a gente chama de inteligência emocional. Henrique, uma dúvida que as pessoas têm com frequência: as pessoas nascem com a inteligência emocional ou isso pode ser treinado, pode ser desenvolvido ao longo da sua vida? Isso é desenvolvido, né? A gente percebe que a nossa cultura, principalmente a ocidental, ela não trabalha a inteligência emocional. Existe um hiato muito grande na vida de uma pessoa. Desde o pré,
até na faculdade, até após o doutorado, enfim, é trabalhado um tipo de inteligência, que é essa inteligência racional, intelectual, a cartesiana, né? E a nossa inteligência emocional é justamente aquilo que nos afasta, que nos distancia dos nossos primatas ou dos animais irracionais, né? Então seria essa inteligência, ela pode ser desenvolvida desde a infância e até o longo da sua vida. Ela pode ser trabalhada e deve ser trabalhada. Em que medida esse treinamento ou esse trabalho em torno da inteligência emocional pode trazer resultados eficientes do ponto de vista do trabalho e do relacionamento pessoal das pessoas? Justamente buscar esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio de juntar as inteligências. Isso tem a ver muito com o autoconhecimento, conforme o Henrique, o professor aqui, falou. A gente tem que desenvolver essa habilidade, que eu acredito que seja uma habilidade, durante toda a nossa vida. A gente precisa dela a todo momento, dentro da nossa família, nos casamentos, inclusive na hora de uma prova. Hoje nós vemos pessoas super capacitadas que, quando elas eram postas a questão da sua inteligência, eu digo efeito homo, dá aquele branco total nas provas, nos concursos. Então essa inteligência, essa habilidade, ela tem que ser desenvolvida durante a vida toda, praticamente. Agora, Mário, como que a gente pode dizer, assim, do ponto de vista, quais os sinais que demonstram que uma pessoa tem inteligência emocional e essa inteligência emocional contribui para as tarefas do dia a dia desse? Exemplo prático. Vou até contar para você uma situação que aconteceu ontem, não comigo, mas com uma outra pessoa que eu conheço, faz parte aí da minha família. Eu estava subindo uma rua e não tinha espaço para 2 carros passarem. Então, e a ladeira muito forte. Estava subindo e o carro descendo. Chegaram e encontraram no meio. O que aconteceu? Um não queria ceder e o outro não queria ceder. Ceder também. Pelas regras de trânsito, qual que seria a lógica? A preferência é de quem está subindo. Então, o motorista que estava no sentido contrário a essa pessoa que eu conheço, deveria ter dado a ré e saído, né? Esse seria o procedimento baseado nas leis de trânsito. Só que a gente tem que levar em consideração o seguinte: uma coisa é a lei e outra coisa é o que acontece no dia a dia. Porque a gente lida com seres humanos. Seres humanos são emoções construídas ao longo de décadas, né, de anos. E como você resolve uma situação dessa? Vai brigar? Vai xingar? Vai espernear? Vai ficar parado? Então, é esse que é o detalhe que a gente tem que observar. Como reagir numa situação inesperada, onde que eu e o outro temos interesses conflitantes? Aí entra a inteligência emocional. Então, a inteligência emocional, você pode utilizar ela no trânsito, pode utilizar ela numa reunião de vizinhos, você pode utilizar ela no seu ambiente de trabalho, você pode utilizar ela com a sua família, você pode utilizar ela até com você mesmo. Então, é algo, igual o Mário explicou aqui, eu concordo plenamente com ele, é algo que você desenvolve desde a infância. O que os seus pais fizeram com você, a forma como seus pais te trataram, a forma como a sociedade relaciona com você, como a sua família relaciona com você, tudo isso moldou a sua personalidade e te transformou em quem você é hoje. Por isso que não é fácil, mesmo concursos, palestras, não quer dizer que a pessoa vai fazer um curso, eu agora sou uma pessoa altamente equilibrada emocionalmente, aplico o dia a dia a inteligência emocional. Não é isso. Isso é algo que você vai transformar no dia a dia para o resto da sua vida, é para sempre. Porque você mudar hábitos do passado, que ficaram arraigados desde a sua infância, isso não é fácil. Olha a psicologia, olha quantas pessoas estão no psicólogo tentando mudar situações que aconteceram, traumas de infância, isso aí demora décadas, às vezes nem muda, ou muda com muita dificuldade. Então, inteligência emocional, a gente tem que passar por isso também. A gente tem que saber conhecer a si mesmo, o que eu preciso fazer para me tornar uma pessoa melhor comigo mesmo, em primeiro lugar, e depois com os outros. E já há estudos que comprovam que aquelas pessoas que demonstram ter maior equilíbrio emocional, ou essa inteligência emocional, essas pessoas são aquelas que vão ser melhor sucedidas do ponto de vista profissional? Como é que você vê, Mário? Influencia muito, né? Muitos empresários, quando formam em administração, eles se deparam com a realidade do empresário, né? E acabam percebendo que a gente precisa de flexibilidade,
de autoconhecimento. O autoconhecimento, eu acho que é o início de tudo, porque se você se autoconhece, se você busca esse trabalho, você vai perceber a dificuldade que você vai ter de algumas mudanças, conforme o Henrique falou, coisas arraigadas da nossa infância. Isso influencia o nosso comportamento, isso influencia na nossa personalidade, mas não nos define. Nós somos produtos da nossa genética, do nosso ambiente, do nosso meio e principalmente também das nossas escolhas. Então essas escolhas, elas podem ser justamente forjadas, justamente nesse processo do autoconhecimento, onde você vai ter mais equilíbrio, mais inteligência emocional para lidar com o dia a dia, principalmente com, por exemplo, na área de trabalho, em relação a você com o seu filho, você com a sua esposa. Hoje, um reflexo que a gente percebe aí é justamente o índice de violência que está aí, os números mostram isso de forma muito grande, que a gente tem que perceber essa realidade. O número de divórcios, o número de empresários que não conseguem lidar com frustrações, o número de suicídio. Então isso é justamente a resposta dessa lacuna que existe na nossa cultura de não ser trabalhada essa inteligência emocional. Você falou um pouco da questão do autoconhecimento, conhecer das suas forças e das suas fraquezas, cada ser humano. Isso é importante nesse processo de desenvolvimento dessa inteligência emocional? Totalmente, é o começo dela, é o pré, a academia. Essa inteligência emocional, ela reflete na nossa vida toda. Eu gosto de fazer uma analogia, como se nossa inteligência racional, intelectual, fosse a nossa estrutura óssea, né? E a inteligência emocional, os músculos. Praticamente uma não consegue sustentar sem a outra. Então, a flexibilidade que a gente precisa, esse processo de se conhecer, né? Conhecer as suas mazelas, conhecer os seus defeitos, a gente muitas vezes não percebe os nossos defeitos. A gente vai perceber os nossos defeitos no outro. Então, aquilo que incomoda no outro, para pensar, talvez aquilo esteja aqui dentro de forma inconsciente e seja uma dificuldade. Pedras que a gente pode tropeçar e ter algumas... Sabe aquela coisa que a gente faz? Meu Deus, por que eu fui? Para que eu falei isso? Por que eu fiz aquilo? Né? Eu falo que entre o estímulo e a resposta está a nossa inteligência emocional, né? Uma freada, igual o exemplo que ele falou. Se alguém recebe uma buzinada no trânsito, você pode agir de forma diferente. Né? O estímulo foi o mesmo, mas a resposta é outra. E essa inteligência emocional é o reflexo direto de todos os nossos comportamentos e de todos os nossos resultados. A gente vê no mercado de trabalho uma preocupação muito grande na identificação de lideranças, de líderes. Para ser um líder atualmente, é necessário ter um equilíbrio grande da inteligência emocional, e a inteligência emocional é determinante na escolha por parte das empresas? Como é que vocês veem isso? Eu não vejo só para questões de liderança. Eu acho que para você ter um bom funcionário também, mesmo que ele não vá ter um cargo de liderança, não vai ser presidente de nenhuma empresa, diretor, gerente, é importante você ter uma pessoa que esteja bem com ela mesma, que vai refletir no atendimento ao seu cliente, vai refletir no atendimento ao seu fornecedor, vai refletir no ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho que as pessoas estão bem com elas mesmas, isso aí reflete, é maravilhoso para uma empresa, é maravilhoso para os clientes. Um ambiente de trabalho que as pessoas estão desequilibradas emocionalmente, onde que os próprios funcionários brigam entre si, tratam mal o cliente, tratam mal o fornecedor, isso reflete. Mas com certeza, um líder, ele precisa estar bem emocionalmente. Ninguém vai querer seguir um líder que esteja desequilibrado emocionalmente. Até para que ele possa motivar a sua equipe de trabalho também. Né? Exatamente. A liderança, só complementando o nosso professor Henrique, a liderança é uma condição sine qua non da inteligência emocional. O líder, quando mais alto ele fica, mais pressão existe sobre ele, mais rarefeito fica o ar quando mais você sobe, e é aí que entra a prova a inteligência emocional. A inteligência emocional entra em xeque, né? Administrar egos, administrar conflitos, administrar personalidades, administrar o mercado, a concorrência, administrar os próprios colaboradores. Então, ali entra em xeque a inteligência emocional. Muitas pessoas, né, que buscam esses cargos, elas frustram na hora. Justamente
há um colapso emocional, a pessoa fica no estresse, isso acaba refletindo na sua saúde, e a pessoa não consegue equilibrar a família com o trabalho, e aí gera doenças psicossomáticas, e aí a frustração é muito grande, quiçá alguns estragos aí, tanto nessa esfera da saúde quanto na família também. Nós vamos continuar discutindo esse tema, mas vamos fazer rapidamente um intervalo e voltamos já.